Há sempre uma preocupação em relação à Previdência Social, especialmente a situação financeira, econômica do INSS. Professor Fábio Giambiase, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, aqui conosco. Professor Giambiase, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Heródoto, prazer em falar com você novamente. Muito obrigado pelo convite para falar. Nós que agradecemos. Professor, como é que anda a situação econômica e financeira da Previdência em relação ao seu crescimento e ao atendimento dos aposentados? Aí temos que separar o serviço das perspectivas financeiras. O serviço, enfim, com todo o fenômeno da digitalização, uma série de coisas que foram acontecendo ao longo dos últimos 10 anos, a tendência é que evolua sempre no sentido positivo, de que o usuário seja atendido, melhor atendido, que as aposentadorias que demoravam anos atrás, meses para ser concedidas, sejam concedidas a maior velocidade, etc. Agora, a preocupação que persiste, eu diria que se agrava, é com a situação financeira da Previdência, lembrando que nós fizemos uma série de reformas da Previdência, mas naturalmente a de 2019 claramente marcante, com um impacto muito maior do que aquelas que tinham sido feitas no governo FHC e no governo Lula, que foram reformas de menor monta. A de 2019 foi uma reforma muito importante que, no caso das pessoas que se aposentavam até então por tempo de contribuição, ela fez com que o tempo de permanência no mercado de trabalho seja dilatado em até 10 anos para essas pessoas. Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, antes poderia se aposentar com 50 anos, agora vai ter que trabalhar até os 60 anos. Foi uma reforma muito contundente, muito importante pelos seus efeitos. Agora, já desde aquele momento, se sabia que em algum momento teria que haver o que eu chamava de segunda rodada da reforma previdenciária, em virtude de algumas coisas que ficaram, ou sequer foram apresentadas no projeto original, por uma avaliação política, ou ficaram no meio do caminho na negociação com os parlamentares, que é absolutamente normal num processo de negociação numa democracia. Agora, essa reforma que cá com meus botões eu achava que ficaria lá para 2035, por aí, muito provavelmente terá que ser antecipada em virtude de duas coisas que ocorreram depois de 2019, mais particularmente recentemente. Uma é a política de valorização do salário mínimo, que foi reiniciada, retomada pelo governo Lula em 2023, e que, se quem está nos assistindo consegue imaginar um gráfico imaginário, não é? É como se essa curva de evolução ascendente da despesa da Previdência fosse deslocada para cima, porque além das aposentadorias e pensões normais, essas pessoas ganharão mais pelo aumento do salário mínimo. O aumento do salário mínimo afeta 2 de cada 3 aposentados, não é? Que são aqueles que recebem um salário mínimo. Então, ao invés dessa despesa ser X, vai ser bem mais do que X pelo efeito acumulado do aumento do salário mínimo. E a isso se soma aquilo que tem acontecido mais recentemente, que é a explosão dos benefícios do LOAS. Na verdade, isso não está na conta do INSS, mas afeta a disponibilidade de recursos, aquilo que nos jargões se chama de BPC, Benefício de Prestação Continuada, que são os benefícios assistenciais de um salário mínimo para quem não contribuía para a Previdência, que no começo do governo Lula estavam em 5 milhões de benefícios e agora estão em torno de 6 milhões de benefícios. Um aumento enorme desse número de benefícios que custa muito e sobre os quais o governo pretende fazer com que incida a chamada Operação Pente Fino, né, para uma verificação, a ver exatamente que sucesso se obtém. E o segundo, que esse sim afeta muito a despesa do INSS, é a explosão dos benefícios do auxílio-doença, que foi de 50%, 49% nos últimos 12 meses, uma coisa que realmente chama poderosamente a atenção. Professor Giambiase, é possível avaliar qual é, então, hoje, o déficit da Previdência Social?
quanto é que a diferença entre aquilo que as pessoas contribuem, estão na ativa, e aquelas que recebem? Olha, a maioria das pessoas que se aposenta pelo INSS o faz por idade, tá? E aí precisamos entender o seguinte, para se aposentar por idade, o requisito contributivo em termos de número de anos de contribuição é de apenas 15 anos. E a maioria das pessoas se aposenta com um período contributivo próximo a esse. Aí é só fazer a conta. Né? Você imagina, você contribui durante 15 anos pagando em torno de 1/3 do teu salário. Imagina uma conta de acumulação, de uma espécie de caderneta de poupança para usar posteriormente. Então você contribui com 1/3 do teu salário durante 15 anos e depois vai fazer saques durante aproximadamente 20 anos, porque quem chega com vida aos 65 anos vai viver estatisticamente mais perto de 20 anos. E aí vai fazer uma retirada de 100%. Né? Então as contas não chegam e essa é a razão do chamado rombo da Previdência, que só tem se acentuado com o passar dos anos e dos governos. Na verdade, é importante entender o seguinte, a reforma da Previdência não é para tornar a Previdência prioritária. A Previdência sempre vai ser deficitária. Não é? O que a gente tem nas contas públicas. Não é? As contas públicas são a superposição dos resultados das empresas estatais, dos estados e municípios e do que se chama no jargão fiscal, de governo central. O que é o governo central? É a consolidação das contas do Tesouro Nacional e do INSS. E nós temos o Tesouro Nacional superavitário em termos primários, ou seja, tirando a despesa de juros, e a Previdência fortemente deficitária. Só que como o déficit da Previdência ultrapassa largamente o superávit do Tesouro, nós temos na consolidação, na soma dessas duas coisas, um déficit. Né? Então, o que a reforma de 2019 fez não é acabar com o déficit da Previdência, foi reduzir a velocidade de crescimento futuro do gasto. E o que a gente está vendo com essa política de valorização do salário mínimo é exatamente o oposto disso. Perfeito, claríssimo. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Professor Fábio Giambiase, que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, Fundação Getúlio Vargas, e, portanto, o tamanho do déficit em relação da Previdência Social em função desses fatos que ele explicou por aí. Pelo que a gente pode entender, pode até vir uma nova reforma pela frente. Aí temos que separar o serviço das perspectivas financeiras. O serviço, enfim, com todo o fenômeno da digitalização, uma série de coisas que foram acontecendo ao longo dos últimos 10 anos, a tendência é que evolua sempre no sentido positivo.